A paz do Senhor a todos. Vamos, neste momento, aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos estar estudando o livro de Lucas, no capítulo 15. E você que pode, abre a sua Bíblia aí, vamos meditar em alguns versículos. E o tema será: o que você perdeu? O que você perdeu? Nessa quarentena, onde estamos em casa, todos, precisam ficar em casa, quem pode, quem não trabalha num serviço assim que exige muito, igual os hospitais, os bombeiros, policiais. Quem pode continuou em casa. Então, eu queria perguntar para você, o que você perdeu nessa quarentena? De repente, você, estando mais em casa, você percebeu que perdeu algo. E o que você perdeu? Até o final vamos estar meditando sobre esse tema. Então, em Lucas, no capítulo 15, se você pode, abra sua Bíblia para a gente estar estudando, fala sobre a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. A palavra do Senhor fala assim, Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Então, nessa primeira parte, vai falar sobre a ovelha perdida. Jesus, ele estava ali com os publicanos e os pecadores estavam ouvindo o que Jesus estava falando. E os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhe propôs uma parábola. O que é uma parábola? É uma história no sentido figurado, uma história imaginária. E Jesus começou ali a falar dessa passagem, dessa parábola da ovelha perdida. Ele começou a explicar, falando que se um homem ele tem 100 ovelhas e de repente ele percebe que uma ovelha saiu daquele meio ali, do aprisco, e ficaram só 99. O que esse homem vai fazer? Ele vai deixar essa ovelha que se perdeu para lá, ou ele vai atrás dessa ovelha que se perdeu? Então aqui fala que este homem foi atrás da ovelha perdida, porque essa ovelha tem muito valor para aquele homem, para aquele pastor daquela ovelha. Então ensina que nessa parábola o homem representa Deus. As ovelhas somos nós. E essa ovelha que se perdeu é um pecador que saiu da presença do seu Senhor e foi para longe, se perdeu. E aqui fala que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, o arrependimento, o que significa? Significa uma mudança de atitude. Como que nós percebemos que uma pessoa realmente se arrependeu do pecado que ela cometeu? Nós percebemos quando ela muda a atitude que ela tem. De repente, ela falava muita mentira. Aí ela se arrependeu, ela não vai falar mais mentira, ela vai falar somente a verdade. Então, isso é arrependimento, mudança de atitude. E aqui conta que este homem, ele chama
E chegando à sua casa, com aquela ovelha que se perdeu, ele encontra ela com alegria, com júbilo. E ele chega em casa, convoca os vizinhos, os amigos e fala: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Então, a Bíblia fala também que há festa no céu por causa de um pecador que se arrepende. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, fala assim: pois que proveito ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a alma? Viver eternamente no inferno? Não adianta nada. Então nós precisamos aceitar o Senhor Jesus na nossa vida, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque aí sim um dia nós iremos morar no céu com Jesus. E essa parábola aqui nos ensina que este homem, ele foi atrás dessa ovelha. Ele não achou: perdi, é só uma, deixa para lá, eu já tenho 99. Não, ele sabia do valor que tinha aquela ovelha. E Deus, ele sabe o seu valor. Você tem valor para Deus, você é alguém importante, alguém que ele ama. E quem sabe você vai ver esse vídeo, você está afastado do Senhor. Ele fala para você nessa tarde que ele ama você, que você é especial e ele está te esperando de braços abertos para poder te abraçar, te acolher, te amar cada vez mais. Então, volte para os caminhos do Senhor. Então, que o homem, ele tinha 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele não deixou no deserto as 99. E qual homem que não faria isso? Não ia deixar no deserto as 99 e não ia procurar a ovelha perdida. E achando-a põe sobre seus ombros, cheios de júbilo. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nessa parábola, o homem representa Deus, a ovelha perdida, o pecador. Agora nós vamos falar sobre uma outra parte da história, que fala da mulher. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, que se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui fala dessa mulher que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Aí o que ela fez? Ela acendeu a luz da casa dela, ela acendeu a candeia da casa, varreu a casa, buscou com diligência até achar. Ela buscou embaixo da cama, ela foi atrás de algum armário, ela buscou até ela encontrar. E quando ela encontrou, ela chamou as amigas, as vizinhas e falou: se alegre comigo, porque eu achei a dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, eram moedas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? A dracma representava 10 dias de salário. Eram dadas como dotes de casamento para as mulheres que nas bodas as vestiam como ornamento. Então elas colocavam na roupa aquelas dracmas. Eram muito valiosas. Além do valor monetário, o valor em dinheiro, existia o valor sentimental. E era a lembrança do seu casamento, era valiosa pela honra. As mulheres livres recebiam dote de seus pais, as mulheres casadas recebiam, e as que eram livres recebiam esse dote dos próprios pais. Essa mulher, ao perder a dracma, ficou muito triste e tomou algumas atitudes. Olha a atitude que essa mulher tomou.
ela acendeu a candeia, quer dizer, ela iluminou o ambiente onde ela estava, porque no escuro a gente não consegue achar nada. Então é preciso iluminar. E quem é a luz? A luz é o Senhor Jesus na nossa vida. Ele é aquele que nos ilumina, que nos dá direção, que não deixa a gente tropeçar. É Jesus. A outra atitude que ela tomou, ela buscou com diligência, quer dizer, ela procurou insistentemente. Ela procurou até achar, ela não desistiu. Ela falou, não, eu perdi a minha dracma, a minha moeda, mas eu vou encontrar, eu vou procurar até achar. Ao encontrar, ela tomou uma atitude também. Ela convidou as amigas e vizinhas para celebrar com ela, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nessa parábola, a mulher representa Deus e a dracma, o pecador. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então Deus, ele quer salvar a sua vida, ele quer salvar a sua família. Vamos passar agora para a parte onde fala sobre o filho pródigo, que está lá a partir do versículo 11. Diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou e foi a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então aqui o pai o recebeu novamente. Então fala essa palavra aqui, essa que significa pródigo. Significa perder os bens, que gasta mais do que o necessário, uma pessoa que esbanja, gasta à toa. Um certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai, me dá a parte, pai, da minha herança, do meu dinheiro, que eu quero ir para longe, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Aí o filho mais novo ajuntou tudo, pegou tudo que tinha ali, a roupa dele, as coisas dele, e partiu para bem longe. E ali ele desperdiçou tudo que ele tinha, vivendo de modo devasso, sem temor a Deus. Ele começou a viver uma vida totalmente, assim, totalmente fora da palavra de Deus. Ele começou a ter uma vida de acordo com a carne, fazendo as coisas com que a carne se agrada.
Então ele gastou o dinheiro dele com devassidão, com coisas erradas. Ele gastou tudo. Ele perdeu toda a parte da herança ali só com coisas erradas. E houve naquele período uma grande fome na terra. Ele começou a sofrer, começou a passar necessidade, começou a não ter mais o que comer. Ele foi procurar serviço, foi para o campo, apacentar os porcos. Ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. As bolotas eram um fruto árabe, baluta, produzido pelo carvalho. Ele começou a ter desejo de comer a comida do porco. E ninguém dava nada para ele. E um dia ele caiu em si. Ele falou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome, enquanto os trabalhadores lá da casa do meu pai estão comendo pão com fartura. Mas ele tomou uma atitude. Ele falou: vou me levantar, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu e perante a ti. Quer dizer, ele caiu em si, ele entendeu o erro que ele cometeu de ter saído da casa do pai, de ter pego a herança dele, ter gasto tudo com coisas erradas, com coisas inúteis. E ele teve ali um arrependimento, ele confessou o erro, se arrependeu e falou: vou voltar para a casa do meu pai. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele foi lá para a casa do pai. Quando o pai viu ele de longe, o pai se moveu de compaixão. O pai ama, o pai assim, ele ama com amor incondicional. Imagina o nosso Pai Deus, quanto ele nos ama. Esse pai aqui, ele viu o filho vindo de longe, ele correu. Ele se lançou ao pescoço do filho, ele beijou o seu filho. E o pai disse: depressa, traga a melhor roupa para ele, coloca a melhor roupa, coloca um anel na mão dele, sandália nos pés, mate um bezerro gordo, para que comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que lindo! Agora vamos ler o versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele falou: filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Nessa parábola, Deus é representado pelo Pai. O filho que foi embora, o pecador, que se afastou da casa do Pai. O criador de porcos, o diabo, que mente, dizendo às pessoas que longe do Pai terão alegria, nos vícios, na prostituição. O diabo tira a paz, tira a comunhão com Deus, coloca o homem e a mulher que se afastam do Senhor na condição de porcos, que estão a cada dia mais envolvidos na sujeira do pecado. Mas, ao se arrepender, Deus vem e limpa a sujeira, restaura e devolve o que foi perdido e o chama de filho. Então Deus está chamando você para voltar para a casa do Pai. Há quanto tempo você se afastou de Jesus? Há quanto tempo você está afastado de Deus? E eu não estou falando da igreja, eu estou falando de Deus. Porque na igreja há muitas pessoas que estão afastadas de Deus, tem a carteirinha de membro, vai ao domingo no culto, às vezes também vai nas quartas, na EBD, mas já está afastado de Deus há muito tempo. Então agora é a oportunidade de você voltar para a casa do Pai. Aqui nessa parábola, esse filho, ele teve a chance de voltar para a casa do Pai, mas quem sabe
essa seja a sua última chance que Deus está te dando. E Deus está falando com você: volte para os meus braços enquanto há tempo, porque o diabo está aí querendo ceifar as vidas, querendo acabar com a vida de pessoas. Mas se hoje você tomar uma decisão e falar: Deus, olha, me perdoa, porque, Senhor, eu me afastei da tua presença, Senhor, eu saí do teu caminho, eu não te obedeci, Senhor, me perdoa, mas a partir de hoje a minha vida é tua, eu quero ter comunhão contigo. Aí você vai experimentar algo tremendo na sua vida, você vai experimentar uma transformação, uma libertação em todas as áreas da sua vida. É necessário que você volte para a casa do Pai. Na primeira parábola que nós lemos, foi uma ovelha que se perdeu. Aquele homem tinha 99, mas uma se perdeu. E ele foi atrás dela até encontrar. E quando encontrou, ele chamou os vizinhos, amigos para celebrar, para fazer festa, porque ele havia achado a sua ovelha perdida. Depois nós lemos sobre aquela mulher que tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma. E aquela dracma era muito importante para ela, tinha muito valor. E ela foi ali na sua casa, ela acendeu a candeia, ela procurou diligentemente, ela procurou de um lado, procurou de outro, varreu a casa até que ela achou. E quando ela achou aquela dracma, ela chamou os vizinhos, as amigas e comemoraram, se alegraram, porque ela achou algo de muito valor que ela havia perdido. Agora, na última, lemos sobre o filho pródigo, que pediu parte da herança dele. O filho mais novo pediu a parte da herança e foi para o mundo, foi se envolver com coisas erradas, gastou todo o dinheiro, passou necessidade, passou fome. E quando ele estava lá no meio daqueles porcos que ele estava cuidando, ele desejou comer a comida dos porcos e lembrou que os trabalhadores da casa do pai deles tinham fartura de pão. Na casa de Deus, há fartura de pão. O pão representa a palavra do Senhor. Então, na casa do Senhor, há fartura. Deus quer que você se alimente do pão. Jesus é o pão da vida. Ele quer que você se alimente, que você leia a Bíblia, que você ore, que você o busque. Tenha uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Agora, eu gostaria de perguntar para você que nessa quarentena que todos nós estamos vivendo, mais tempo em casa, o que você tem aprendido com isso? O que tudo isso que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, o que você tem aprendido? O que estava perdido na sua casa? Talvez na sua casa não tinha mais comunhão, não tinha mais alegria, não tinha mais paz. Mas aí chegou a quarentena, todo mundo em casa sem poder sair. E você de repente pensou: meu Deus, e agora? Eu não converso com meu filho, eu não sei conversar com meu esposo, com a minha esposa. Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai conviver nesse período? Mas Deus nos mostra cada dia onde nós precisamos melhorar. E o que estava perdido na sua família? Será que estava perdido o amor em família? Aquele desejo de estar perto? Eu quero estar perto do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero chegar mais perto deles a cada dia. Eu quero conhecer eles, os sonhos, os projetos que eles têm, aquilo que Deus tem para a vida deles. E você? Você está longe de Deus? Volte hoje. Não há mais tempo, não é amanhã, não é depois. De repente você pode até pensar: eu estou muito novo, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar os prazeres que o mundo tem. Olha, os prazeres do mundo levam as pessoas ao inferno. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos sempre viver de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o mundo. Se arrependa, Deus está de braços abertos te esperando. Volte enquanto há tempo, porque Jesus, ele está voltando e ele quer salvar você. Então volte hoje.
Se arrependa hoje. É hoje a oportunidade que Deus está nos dando para a gente se arrepender e voltar para o caminho do Senhor e voltar para os pés de Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, que o Espírito Santo venha te fazer lembrar aquilo que você precisa melhorar aí na sua família. Aquilo que você perdeu é hora de você achar. É hora de você não desistir até que você encontre. Quem sabe você perdeu a fé. Quem sabe são tantas notícias de morte, de tristeza, de desemprego, que você talvez tenha perdido a fé. Mas Deus fala conosco, não perca a fé. Leia a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, marque um tempo para você orar. Não consigo orar. Ora 5 minutos por dia. Aí no dia seguinte você ora mais 5 minutos. Depois você vai querer orar 10 minutos. Até que você vai se adaptando e vai tendo ali aquela comunhão com Deus. Não é o tempo da oração que muda alguma coisa na nossa vida, mas é a sua dedicação em orar. De repente você não pode se ajoelhar 5 minutos, porque você já começou a trabalhar aí na quarentena, mas você pode aí no seu serviço, fazendo o serviço direitinho, prestando bem atenção, em pensamento, falando, Senhor, eu estou aqui no meu serviço, mas Senhor, eu te apresento a minha família, eu te apresento a minha vida, nos guarda. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Ser grato, seja grato a Deus. Aquele que é grato a Deus, Deus abençoa mais e mais, porque Deus vê que reconhece que tudo que nós temos vem dele, nada é por nosso mérito, é tudo pela graça, que é um favor imerecido. Então eu desafio você aí a não desistir daquilo que você perdeu. Você vai encontrar, você vai achar. Procure, persevere, não desista. É teu, não desista. Amém.